Convido todas e todos para que abram as suas Bíblias no livro de Atos, em seu capítulo 19, versos 1 a 7. Atos 19, verso 1 a 7, diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: Do batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Não existe, meus irmãos e irmãs, meio discípulo ou meia discípula. Assim também como não existe alguém que é metade engenheiro, metade policial, metade pedagogo. Assim como as profissões para serem desempenhadas precisam de uma formação inteira, assim não se pode ter um meio discípulo ou uma meia discípula. Requer também inteireza de vida ser discípulos. Nesse texto, aparecem alguns discípulos aí. Só que estes discípulos, se vocês notaram a leitura, estão muito longe de serem cristãos ou cristãs. Falta-lhes algo. E o texto de hoje, então, ele começa com esta pequena jornada. Nós vemos alguns homens que se auto-intitulam discípulos, isto é muito interessante nesse texto. Eles se dizem discípulos, mas para o leitor atento percebe que tem alguns problemas para se ser discípulo de Cristo aí. Mas eles começam então como quase discípulos e terminam a jornada como discípulos inteiros, completos. Portanto, o texto de hoje, ele propõe uma pergunta: o que nos faz discípulos completos? O que é que nos faz discípulos ou discípulas completas? E o texto também, ele se propõe a responder a mesma pergunta que faz. Portanto, eu convido você agora para que possa acompanhar-me nesse sermão a responder esta pergunta: o que nos faz discípulos completos? Primeiro, o que nos faz discípulos ou discípulas completas é uma crença completa. Não podemos ter metade de uma crença. Estes 12 homens que são apresentados no texto, eles são deficientes em conhecimento. Eles têm um conhecimento incompleto, claramente visível, pelo menos em 2 assuntos citados aí no texto. Eles não conheciam o Espírito Santo. Paulo pergunta a eles acerca do Espírito Santo, se já recebestes o Espírito Santo. Perceba, nós estamos no ambiente do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo fala acerca do recebimento do Espírito Santo, ele está se referindo àquela grande situação que ocorreu em Jerusalém. Se eles estavam familiarizados com ela, a situação de Jerusalém era a vinda do Espírito Santo, a partir do capítulo 2,
na cidade de Jerusalém, com aqueles discípulos. E então, no decorrer do livro de Atos, o Espírito Santo continua a se manifestar para a igreja na jornada que o Evangelho vai tomando. O Evangelho começa em Jerusalém, caminha para a Judéia, vai até Samaria e depois aos confins do mundo, lá em Roma. O livro de Atos termina em Roma. Então nós vemos os discípulos de Cristo envolvidos na proposta do Senhor em Atos 1:8, que diz que eles seriam suas testemunhas nestes lugares que eu acabei de mencionar. Portanto, quando Paulo fala acerca do Espírito Santo, é sobre isso que ele está falando. Vocês receberam o Espírito Santo, esse Espírito da promessa, que nos capacita a sermos testemunhas. Vocês receberam o Espírito Santo desta forma. Isso é importante, porque sem o Espírito Santo nós não podemos ter vida. E aí eu quero citar dos inúmeros textos possíveis, apenas um aqui, que é João capítulo 3, verso 5. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito. Ou seja, o Espírito é a condição necessária para que a pessoa possa ser inserida no reino de Deus, ou seja, ser regenerada. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Não temos por que estarmos aqui. É uma vida condenada. Sem o Espírito Santo, o que seríamos de nós? Iríamos para o inferno. Porque nós precisamos que o Espírito Santo, por meio do Evangelho, venha comunicar vida e regeneração. Se ele não faz, esta pessoa está fadada ao inferno. Portanto, Cristo, ele é muito taxativo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não tiver o Espírito, se não nascer do Espírito. Portanto, meus irmãos e irmãs, a vinda do Espírito Santo foi uma enorme promessa para a igreja. Porque até o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a igreja estava fronteirizada, estava dentro da etnia judaica, mas a partir do capítulo 2 de Atos, o Evangelho e a crença está aberto a todos aqueles que recebem a Cristo como seu único mediador e Salvador. Isso só ocorre por meio do Espírito Santo. Esta era uma das deficiências daqueles homens que eram quase discípulos. Eles não conheciam o Espírito Santo. E se você não conhece o Espírito Santo, você não tem a condição principal para ser um discípulo de fato, em verdade. Um segundo assunto que claramente eles também têm deficiência é que eles não foram batizados corretamente. Veja que eles dizem que receberam apenas o batismo de João Batista. João Batista foi uma grande figura. João Batista foi o arauto de Cristo Jesus. Ele veio antes do Senhor e antes do ungido. Mas o batismo que ele ofereceu àqueles homens não era o batismo completo. O batismo correto é fundado na pessoa de Cristo Jesus. Veja no verso 4. Crer naquele que vinha depois dele era o que o povo precisava. O povo precisava de Jesus Cristo. E apenas o batismo fundado no conhecimento de quem é o Salvador tem validade. Batismo que não é mencionado o nome de Cristo, ou que não está enraizado na pessoa bendita do Redentor, ele não tem qualquer validade. E é por isso que eu cito novamente aquele texto, João 3, verso 5, que diz o seguinte, eu já citei, mas cito de novo: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água é a segunda condição para que a pessoa possa ser um discípulo de Cristo e entrar no reino de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, a ideia de água ali é uma referência ao batismo. O batismo é uma condição necessária para ser discípulo e discípula de Cristo. Nós vemos isso sendo mencionado em Mateus, no capítulo 28, quando Jesus ordena aos seus: ide, portanto, e fazei discípulos. Como, Senhor, tu queres que façamos discípulos? Batizando em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo também é uma condição para ser um discípulo completo. Então essas pessoas eram quase discípulos. Faltavam essas duas condições: ter o Espírito Santo para entrar no reino dos céus e ter também o rito do batismo, porque na verdade eles estão conectados. A água é o elemento visível externo daquilo que ocorre dentro da pessoa. É um sinal visível de uma graça invisível, como conhecemos, como conhecem os reformados. Portanto, meus irmãos e irmãs, guardem isso: para ser um discípulo completo requer uma crença completa. Aqueles homens eram deficientes em dois principais assuntos: eles não conheciam o Espírito Santo e também não tinham passado pelo rito do batismo. Mas eu insisto com a pergunta: o que nos faz discípulos completos? Crença completa. E segundo, um ensino completo. O ensino também está aqui inserido como algo importante que forma o discípulo. Nós temos aqui 3 grandes mestres sendo citados nesse texto que nós lemos, nesses poucos versículos. Nós temos João Batista, o apóstolo Paulo e Jesus Cristo. João Batista, ele é citado no livro de Atos, e é interessante notar que João Batista, ele nunca foi para longe de Israel, da Palestina. E nós estamos lendo no livro de Atos, no seu capítulo 19, onde faz referência à cidade de Éfeso, uma cidade da Ásia. Ou seja, o nome de João Batista, o corpo de João Batista foi levado até a Ásia. Como assim o corpo? Foi transladado? O corpo físico? Não, o corpo de pensamentos, o corpo de doutrina, o corpo de conhecimentos. Então aqueles homens estavam levando o corpo de João Batista, o corpo, por assim dizer, eu me refiro aos ensinamentos do seu mestre João Batista. Transladou continentes. Isso é interessantíssimo, como o nome de João Batista é citado com honra aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Aqueles homens estavam mantendo viva a chama do seu antigo mestre, mas era um mestre que estava sendo superado por um outro mestre que está aqui interagindo com eles, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começa então a ensinar sobre o Espírito Santo. O apóstolo Paulo começa a ensinar sobre o batismo e começa a colocar ou a situar a figura de João Batista dentro da história da redenção. Como assim? Ele situa João Batista. Ele diz: o batismo de João Batista foi importante, diz Paulo aos discípulos, mas era um batismo situado em um momento do tempo que ainda aguardava algo maior, que era Jesus Cristo. E o Senhor veio e instaurou como o batismo deveria ocorrer. Então, há esses 3 mestres presentes nesse texto. João Batista, superado pelo ensino apostólico do apóstolo Paulo, mas superado não por ser melhor, mas porque ele está numa reta diferente. Paulo tem mais conhecimento acerca do Salvador do que João Batista tinha. Ele é posterior a João Batista e ele pôde apresentar o grande mestre dos mestres, Jesus Cristo, Deus, Rei e Redentor. Portanto, esses 3 mestres, eles formam um discípulo completo. O ensino forma um discípulo completo. E aqui, algo que precisamos parar e ponderar um pouco. Todos nós temos mestres. Todos. Não importa quem você seja, você tem um mestre. Não há como aprender algo de alguém sem alguém para ensinar. E se você está aqui hoje na idade adulta e ainda que talvez na adolescência, você teve mestres em algumas outras áreas, em diversas áreas. Talvez você diga agora: não, eu sou um autodidata, eu sou uma autodidata, eu leio livros, eu busco vídeos no YouTube, eu estou antenado com as informações por conta própria. Pode ser, pode parecer, mas todas as vezes em que você pega um vídeo
e assiste o vídeo daquela pessoa te ensinando, você a torna o seu mestre. Por aquele breve momento, é o teu mestre que está falando. Você pode depois não retornar, mas de alguma coisa você incorporou aquele ensinamento, e aquele corpo de ensinamento estará na sua mente. Talvez em alguns anos você nem se lembre mais, mas ele foi importante para a tua formação. Portanto, todos vocês, assim como eu, temos vários mestres. Não há nenhum problema em termos mestres. O problema é saber quem são os nossos mestres. Você consegue numerá-los? Você consegue identificar qual foi a contribuição deles em determinado momento? Portanto, todos nós temos mestres, isso não tem problema nenhum. Mas você precisa saber quem é o teu mestre, de quem você está bebendo, qual é a tua fonte, quem te influencia, quem você admira. Fale francamente, quem é o teu herói, quem é a tua heroína, quem você admira, tributa honra. Esse é teu mestre, esse é teu professor. Pode não ter esse título, pode ser teu vizinho, tua vizinha, pode não ter tido títulos acadêmicos, isso não interessa. É alguém que você empoderou na sua vida. Esse é teu mestre. Esses homens tinham mestre, e o apóstolo Paulo identificou, fez a radiografia dele, através de questionamentos, perguntas, identificou. Ele diz: esse teu mestre aí, em relação a Jesus Cristo, ele está superado. E aqui é o que nós devemos focalizar. Todos os seus mestres, os seus grandes formadores, eles precisam prestar tributo ao mestre dos mestres, Senhor Jesus Cristo. Senão, teremos mestres incompatíveis com a nossa vida cristã. Então tome cuidado com aquilo que você assiste, com os livros que você lê, com os assuntos que te interessam. Eles precisam de alguma forma estar orbitando em torno de Cristo, porque senão você cada vez vai se afastar do mestre dos mestres, que é o Senhor. Portanto, um discipulado completo, ele precisa dessas questões, precisa de uma crença completa, que envolve o Espírito Santo, que envolve o batismo. Envolve também o ensino completo. Você precisa aprender acerca da fé cristã, a história da redenção, o quanto você conhece da igreja, da história da Bíblia, o quanto você tem condições de responder a quem perguntar acerca da tua fé. Já temos tantos anos na igreja, como é que está o teu conhecimento? Quem tem sido o seu mestre? Isso você precisa se perguntar, porque você precisa dar razão da sua fé quando alguém for questioná-la. Portanto, todos temos mestres e os seus mestres precisam contribuir para o crescimento da pessoa de Cristo. Meus irmãos e irmãs, o que nos faz discípulos completos? Uma crença completa, acerca do Espírito Santo, o batismo, um ensino completo que trate acerca da nossa fé cristã, identifique os seus mestres, quem são eles, e por fim, um aprendizado completo, porque o ensino, ele envolve também aprendizado. Não adianta você ter um grande mestre se você dormir na aula, não vai adiantar nada. Você precisa também estar disposto a aprender. Então foi dito aqui acerca destas questões. E há dois fatores que esses homens, por terem esses fatores, apresentam-se como bons candidatos a discípulos completos. Eles têm dois fatores aqui que os indicam para esse ofício. Primeiro fator, eles são abertos ao conhecimento. Meus irmãos, esses homens, eles estão sendo questionados, estão sendo investigados, e eles cooperam, eles não demonstram resistência, eles não ficam ali emparedados pelo apóstolo Paulo com um tipo de, veja bem, não é assim. Há um diálogo aberto, franco, sem muralhas, sem nenhum tipo de resistência. Eles querem aprender mais. Esses homens estão abertos ao conhecimento. É só assim que os conhecimentos podem ser incorporados, podem fazer parte das nossas vidas. Eu citei no início as profissões. Ora, todos aqueles que fizeram algum curso profissionalizante, uma faculdade
ou qualquer outro tipo de curso, sabe que só vai estar apto a desempenhar suas funções quando de fato toma suas funções, tem a oportunidade de trabalhar e aí vê que é eficaz aquilo que aprendeu. Olha, eu fiz um curso, vamos citar aqui, um curso de datilografia, que nem existe mais, mas quem fazia curso de datilografia tinha que saber digitar lá, tinha a prova de tantos segundos para digitar uma página, de quantos minutos, era muito interessante. Mas era ali que a pessoa provava se de fato tinha aprendido, tinha incorporado os ensinamentos. Por isso, meus irmãos, o aprendizado é importante. Você pode ter acesso a vários mestres, a ótimos livros, mas ser discípulo envolve essa via de mão dupla. O conhecimento vem, mas tem que casar com alguma coisa que está aqui dentro. Você tem que se sentir mais motivado, aberto para dizer: isto é para mim, isto vai fazer com que eu seja um discípulo ou uma discípula melhor, isto vai me ajudar no meu desenvolvimento, isto é o discipulado. E aqueles homens, eles são abertos ao conhecimento, eles estão dialogando com o apóstolo Paulo sem nenhum tipo de resistência. E o segundo fator é o engajamento. O que é uma pessoa engajada? É uma pessoa que não vê dificuldades em contribuir para o seu próprio aprendizado. Eles pagam preço, por assim dizer, como talvez nós dizemos. Estes homens, eles eram organizados. Veja que eles são 12 homens, eles eram um grupo. Eles tinham uma reunião entre eles. Esse número 12 não passe despercebido diante de você, porque ele parte da ideia de uma organização, é quase como uma sinagoga aqui. Vocês lembram de Êxodo do capítulo 18? Logo quando Moisés saiu do Egito com a nação de Israel e teve que organizar os grupos. Olha, vamos colocar líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000, para que nós possamos nos organizar. 10 era o básico. Esses homens, eles eram um grupo básico. Eles estavam ali com uma formação, eram organizados, eles tinham um corpo de doutrina, eles eram seguidores de João Batista, eles tinham um rito, eles todos foram batizados por João Batista. Apolo é possível que tenha saído desse grupo, porque ele é tratado antes deste texto, e ele tem mais ou menos o perfil destes homens. Então era um grupo organizado, um grupo engajado, um grupo que não fazia reservas em investir tempo para poder ser um discípulo. Eles investiam tempo e deslocamento. O que eles estavam fazendo, os 12 num lugar só? Eles estavam ali ou estudando, estavam com os ritos do seu grupo. Então eles eram organizados, investiam tempo, investiam recursos no seu discipulado. Eles queriam fazer parte, eles eram pessoas engajadas, não eram pessoas que estavam pouco interessadas, eram pessoas muito interessadas. Todo discipulado, ele é custoso. Se você diz assim, ser cristão não me custa nada, isto não faz muito sentido. Ser cristão e não custar nada, na mesma frase, não combina. Ser cristão é custoso. Custará a sua vida, custará os seus sentimentos, custará os seus sonhos, custará os seus afetos. Ser cristão é carregar a cruz, é doloroso, é negar-se a si mesmo. Ser cristão não é esse mundo rósea que às vezes alguns pregadores de youtuber querem nos fazer crer. Ser cristão custará de você tudo. E se ainda não custou nada para você, arrisco dizer que você desconhece o que é o discipulado cristão. Porque ser discípulo de Cristo é negar o mundo. Isto dói, porque há muitas coisas no mundo que nós nos enamoramos, nós gostamos, o mundo se apresenta como algo agradável para nós, e a cada dia nós temos que dizer: não, eu não seguirei os teus valores, eu não permitirei que eles habitem no meu coração. Ser cristão envolve negar-se a si mesmo, e é muito difícil, porque eu acordo comigo mesmo, eu durmo comigo mesmo, eu gosto muito de mim mesmo, mas eu preciso gostar menos.
menos de mim e gostar mais de Cristo. Isso é desafiador. Isso envolve toda a minha energia. Custa muito. Ser discípulo é custoso. E estes homens, eles tinham esta disponibilidade, este engajamento que nós podemos ter também. Por isso, meus irmãos, eu vejo com muita alegria o final desse texto, porque esse texto começa com meio discípulo, com quase discípulos, e termina com discípulos completos. E você pode apresentar esse texto no evangelismo e dizer, olha, talvez lhe falte algo como faltava a estes homens. O batismo cristão é importante, um elemento fundamental para ser discípulo. Ter a Cristo como seu mestre e ter também a disposição de ser discípulo, aprender. Isso tudo envolve o discipulado, a qual todos nós somos discípulos para a vida toda. O discipulado nunca termina, não é um curso. O discipulado é a vida inteira. Nós nunca deixaremos de ser discípulos nesta vida. Por isso o texto, ele termina com estes homens recebendo o Espírito Santo. Eles falam em outros idiomas e eles recebem o batismo cristão. Falar em outros idiomas não era uma condição de todo o batismo. Devemos lembrar que outros homens no livro de Atos foram batizados e não manifestaram o falar em outros idiomas, como por exemplo o etíope que estava com Felipe, que recebe o batismo e não manifesta nada. A ideia aqui não é evidenciar as manifestações espirituais que eram a marca do batismo nesse momento de início da era cristã, mas é mostrar que existiam 12 homens ali que tinham desejo de serem discípulos. Eles eram quase discípulos. E ao encontrar com Cristo Jesus, por meio do apóstolo Paulo, eles se tornam discípulos completos. A ideia é que nós possamos também ser discípulos completos. Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, ele demonstra que não tem paciência com meias discípulas. Lá na carta a Laodiceia, ele diz, olha, vocês não são quentes, nem são frios, eu vou vomitar vocês da minha boca, porque me dá náuseas. Não gosto de meio discípulo, a meia discípula, não, tem que ser inteiro, tem que ser quente, tem que saber quem você é, tem que estar disposto, engajado. Cristo está interessado em discípulos e discípulas completas. É isso que o Senhor quer, discípulos e discípulas completas, tochas humanas para iniciar uma grande transformação neste mundo que há de se completar na segunda vinda do nosso Mestre e Redentor. Que nós possamos de fato ser esses discípulos, ser um desses tais. Que Deus nos abençoe. Amém.